Meu namorado fica bravo quando digito WTF. Textos porque contém um palavrão, mas ele fala palavrões em voz alta o tempo todo. Tempo. Quando perguntei se ele iria parar, ele também disse que eu tenho um mau humor e que estava xingando. Atitude me disse para não entrar em contato com ele. Por uma semana. Meu namorado não gosta. Isso acontece quando eu uso WTF enquanto estamos trocando mensagens ou conversando online. WTF é alguma coisa que eu uso desde os 13 anos. E, honestamente, é um hábito difícil de abandonar. Pausa. É como pedir para alguém parar, digitando LOL ou LAU. Eu sei que ele não faz isso. Tipo, WTF, porque tem palavrão nele e ele me disse que soa muito rude com ele. Estou confusa porque não pode usar WTF porque ele diz __ muito enquanto estamos juntos. Eu disse ele que ele também usa palavrões. A resposta dele foi: então a culpa é minha. Eu posso. Dá para perceber como WTF pode soar rude. Pessoas e eu honestamente temos tentado. Fiz o possível para parar de usá-lo, mas hoje simplesmente escorreguei porque fiquei chocado com alguma coisa. Alguém pode me ajudar? Entendeu a perspectiva dele? Atualize 1. Conversei com meu namorado depois do incidente. Foi basicamente assim que aconteceu. Desceu. Eu sou igual a mim. BF é igual a ele. 1. Você ainda está chateado comigo? Namorado. Não, eu não me importo mais. Você não precisa. Mude por mim, mas apenas para deixar. Sabe, eu não me sinto atraído por garotas que dizem WTF com frequência. Ah. É sol. A sigla WTF ou também é a palavra com F? BF. Ambos. Ah, ok. Anotado. Você pode parar? E palavrões também? Namorado. Ok. Eu realmente não gosto da sua atitude. Toda vez que eu, ao levantar uma questão, você diz, você pode fazer. Sublinhar também. Dizer, ok. A observação foi suficiente. Não vamos falar mais sobre isso por um tempo. Me mande uma mensagem na semana que vem. Ei. Certo. Eu queria levantar questões como quanto ao porquê de ele achar que pode xingar, mas eu não posso. Mas como você pode ver, eu não fiz isso. Ele nem consegue falar muito, pois está se recusando para falar comigo até a semana que vem. Certo. Agora, não me importo, pois tenho muita coisa acontecendo. Tenho isso na minha lista de tarefas agora e não quero para lidar com qualquer coisa até que minhas coisas se resolve. Mas estou horrorizado com seu comportamento. Eu não acredito que eu demonstrou uma má atitude. Eu simplesmente perguntei se ele vai fazer o mesmo porque ele também fala palavrões. Estou perdendo alguma coisa? Aqui? Será que eu realmente demonstrei uma atitude ruim? Atualização 2. Olá pessoal. Uau, eu não. Espero receber muitas respostas minhas. Atualização, mas muito obrigado a todos. Aqui está. Basicamente foi isso que aconteceu. Desculpe-se. Acabou sendo um post longo. Então, não foi bem assim. Demoro muito para decidir que terminei com esse cara, mas eu deixei meu. As roupas dele estavam no carro, então eu queria recuperá-las. Infelizmente, ele está fora do país, em uma viagem de negócios de cerca de 2 semanas. E ele deixou o carro na casa de um amigo, que por acaso mora no meu bairro. Já que ele me disse explicitamente para não fazer isso. Entrei em contato com ele por uma semana, eu ia. Aceite os conselhos das pessoas daqui e simplesmente
Nunca mais fale com ele, pegue minhas coisas silenciosamente, e diga-lhe que acabou. Eu entrei em contato com meu amigo e perguntei se eu pode ir até a casa dele e pegar, então. Que não será nenhum inconveniente para ele. Seu amigo então se ofereceu para ir até ele. Eu entrego na minha casa e levo lá. Leva cerca de 1 hora. Mais tarde, recebo uma ligação do meu atual ex-namorado, graças a Deus, que está mudando de ideia. Seu __, dizendo que estou incomodando amigo e perguntando por que estou tão desesperado para recuperar minhas coisas. E neste ponto, acho que ele é completamente louco porque foi o amigo dele quem se ofereceu para venha à minha casa depois que eu insisti 2 vezes. Que eu pego sempre que é conveniente para ele. Então ele começa a divagar sobre como minhas roupas provavelmente são apenas vale $20 e depois me oferece $100. Em vez de me devolverem minhas coisas. Que absurdo! E eu lhe digo que não o quero. Dinheiro sujo. Eu digo a ele que ele é controlador e manipulador e ele me diz que ele está me dispensando, não. Sabendo que eu já tinha feito isso há algum tempo. Ele então me bloqueou, então sim, eu não sou recuperando minhas coisas. 1 hora depois ele me liga novamente e diz que não querem romper relações. Ele então fala sobre como terei sucesso na vida. Fala sobre todas as boas qualidades que eu tenho. Ele tem e depois me diz que espera que eu não falará mal dele para ninguém. Ele sabe. Ele se preocupa muito com a sua imagem. Ele me disse que está chocado com o fato de eu chamou-o de manipulador e controlador. Pois ele nunca ouviu essas palavras de ninguém antes e ele não acredita que ele é. Ele então disse se eu sou manipulador e controlando porque eu tenho tantos amigos ricos e bem-sucedidos. Depois disso, ele me diz que sou imatura e ele é muito mais experiente em relacionamentos. Porque ele já namorou mais garotas do que eu. Já namorou vários caras. Ele já namorou 6. Eu já namorou 4. Ele não para de falar sobre isso. Sobre como nossa cidade é pequena e ele é. Ele é bem conhecido, então precisa manter o seu reputação em alta. Mas ele me ligou para me fazer sentir melhor. Ele me disse que se fosse para contar ao mundo inteiro sobre isso, situação, todos concordariam com ele. Eu ri porque eu literalmente fiz isso. Pergunte ao mundo, sendo o mundo Reddit. E praticamente ninguém ficou do lado dele. Eu queria enviar o link para ele, mas ele me bloqueou em tudo. Ele fez isso. Peço desculpas por ter sido manipulador, controlador e possessivo, que fiquei realmente surpreso, mas ele disse isso em um tom irritante que não soava sincero, mas ei, pelo menos eu consegui alguma coisa. Uma espécie de pedido de desculpas. Ele então me disse que ele superou completamente tudo isso. Incidente WTF há muito tempo, mas ele queria reforçar o quão ruim era. Então, que eu nunca mais faça isso. Ele disse que se não agisse como se estivesse com raiva, eu poderia pensar que era ok, e farei isso de novo. Isso me fez. Sinto que ele estava me tratando como um cachorro que precisa ser treinado e condicionado para fazer certas coisas. Obviamente eu posso. Veja que toda essa ligação telefônica foi outra tentativa de manipulação para me manter no meu lugar. Boca fechada e não espalhe boatos sobre ele, o que eu não ia fazer. Enfim. Então, eu fico bravo e ligo para ele. Delirante e me chama de louca e desliga. Talvez eu pudesse ter lidado com isso. Agi com mais maturidade e não deixei minha raiva me dominar.
Me afeta, mas só consigo aguentar até certo ponto. E não me arrependo. Em boas notícias, eu me sinto feliz e livre. Estou ansioso por encontrar alguém que seja o homem certo para mim, em vez de estar com alguém. Isso é malicioso. Obrigado a todos que respondeu e dedicou tempo para ler todas as atualizações. Sorria para a próxima história. Família. História 2. Sempre que me levanto, ele ocupa o meu lugar. Então, comecei a levar minhas próprias dobraduras. Cadeira para eventos, mas minha conta a incluiu como um. E quebrou a brincadeira. Depois se recusou a pagar. Me respondeu de volta. Então, eu fui embora e disse que não voltaria. Venha a qualquer evento familiar. Ok, me escute. Fora. Desde que me lembro, no meu família, quase sempre que eu me levantava da minha assento, alguém o levaria para ser engraçado ou afirmar isso como se ninguém estivesse usando. E quando adolescente, cheguei literalmente ao ponto de comprar o meu. Eu tinha minha própria cadeira dobrável para poder pegá-la e levá-lo comigo. Se eu o deixasse onde era assim, alguém pegaria e depois. Fiquei bravo quando quis meu dinheiro de volta. Como um. Por exemplo, durante um feriado no ano passado, eu recebi. Levantei-me da cadeira por um instante para ajudar com algo e voltou para encontrar um criança dentro. E então a família repreendendo-me por querer que eles se mudem. Mas eu digo. Eles que quando um homem possui e traz seu. Eles esperam poder usar sua própria cadeira. Eu tenho uma cadeira dobrável muito boa. É confortável e fácil de transportar. E eu levo isso para praticamente qualquer família. Eventos porque as pessoas estão sempre disputando cadeiras. Bem, a outra. No dia em que fui a uma festa de aniversário para o meu sobrinho. E como sempre, eu trouxe minha própria cadeira, mas em algum momento eu tive que usar o banheiro. Quando voltei, a cadeira tinha sumido e todos agiram como se eles não sabiam onde era. Eu disse. Eles tinham 1 minuto para devolver ou eu. Saindo. Eles riram a princípio, mas depois percebi que estava falando sério. Quando comecei indo em direção à porta, todos me disseram para. Calma, era só uma brincadeira. Eu disse, não me importo se eles pensam que eu sou um chato. Eu não seria. Sempre levo minha própria cadeira se. Nem sempre as outras pessoas me aceitavam. Assento quando eu me levantar. Eu não acho que seja engraçado. Eu nunca fiz isso. Meu cunhado. Então puxou a cadeira de onde estava. Escondi, e quando recuperei, uma das pernas estava dobrada. Eu disse que não estava assim antes, e como ele poderia? Possivelmente fizeram isso com um metal. Cadeira? Ele disse que podia consertar e tentar desdobrá-lo, mas só piorou a situação. A cadeira está praticamente inutilizável agora. Porque a perna está torta e eu não quero arriscar colocar peso sobre ele. Eu disse ao meu cunhado que ele me devia $50 pela cadeira, porque foi o que eu paguei. Pois era novo há 2 anos. Ele ficou bravo e continuava dizendo que era só uma cadeira idiota. Eu disse que era minha cadeira idiota. E isso não teria acontecido se ele não fosse tão imaturo que ele e todos os outros tinham. Ficar me perturbando por anos sobre onde eu. Sente-se. Então peguei minha cadeira, agora toda amassada. E saiu. Minha família tem sido. Meu telefone não para de tocar, dizendo que é apenas uma cadeira e deixá-la ir, mas eu ainda quero que meu irmão me pague de volta por isso. Ida editou. Ontem à noite, enviei uma mensagem em massa
Vou mandar uma mensagem para minha família dizendo que não estarei. Ir a qualquer reunião familiar não importa. Quão importante isso é, até que eles façam esse direito, prometendo não transar. Não estará mais comigo e me pagará pelo cadeira. Eles praticamente ficaram quietos agora. Mas posso esperar. Tenho todo o tempo do mundo. Um mundo para que eles percebam que eu sou sério. Primeira atualização. Eu não ia voltar aqui novamente. Para ser honesto, eu gostaria. Eu tinha completamente esquecido que fiz isso. Conta. Só voltei a entrar porque eu anotei a senha e a deixei lá. Minha mesa. Eu estava ouvindo o Reddit. Vídeos de algumas semanas atrás, quando eu, de repente, ouvi meu antigo post sobre o Ida. Então, eu achei que devia dar uma atualizada. Bem, as coisas. A situação se agravou bastante depois que fiz aquela postagem. Porque eu o associei aos meus pais e outros membros da família depois de um pouco. Enquanto isso, eles estavam furiosos comigo. Primeiro, alguns até zombaram de mim dizendo coisas tipo, cuidado com o que você diz ou faz. Resumo. Ele pode até postar sobre isso em Reddit. Mas quando eles realmente leram comentários na minha postagem quando os fiz, eles ficaram mortificados. Minha conta concordou para pagar por uma cadeira nova e me deu a dinheiro que eu pedi. Comprei um melhor cadeira dobrável melhor que a minha anterior e retomei a ida a eventos familiares. Mas, sempre que eu estava lá, havia esse ar sobre alguns membros da família. Ele me olhou como se eu tivesse estragado toda a diversão. Para fora do quarto. Meus pais tinham parado, achando a coisa da cadeira engraçada e cheguei até a repreender uma criança por ter pegado meu lugar. Quando me levantei para ir ao banheiro. O único problema é que esse garoto era meu sobrinho e ele começaram a chorar quando eles fez com que ele se levantasse. Meu Bill veio até o resgate do menino e meu sobrinho acabou deixando escapar que seu pai lhe disse que eu poderia fazer isso. Quando eu estava fora do banheiro, houve uma grande briga por causa disso. Continua. Vários membros da família, incluindo minha irmã e Bill, todos estavam gritando que era só uma maldita cadeira. E eu não deveria ser tão ruim nisso. Os pais exigiram saber por que eles estavam. Então, mas sobre não ter permissão para me enche o saco. Tipo, o que era? A motivação deles depois de fazerem isso por tanto tempo longo? Não fazia sentido nenhum e não tinha graça nenhuma. Não mais. E foi aí que eu intervi. Eu disse-lhes que nada dessa besteira teria acontecido. Isso jamais teria acontecido se eles não tivessem sido tão com a intenção de me perturbar quando lá realmente não fazia sentido. E eu só comecei a trazer minha própria cadeira porque eu nunca consegui encontrar um lugar estável para sentar. E se eles ainda pensassem que estavam em eles têm razão sobre a situação, então eles eram simplesmente valentões, pura e simplesmente. Que tipo de exemplo é esse? O cenário para o filho deles? Minha conta ficou furiosa. Peguei minha cadeira nova e a arremessei pela janela saliente da sala de estar. Houve uma pequena pausa antes que ele percebeu o que acabará de fazer. Então ele fugiu de carro e deixou minha irmã para trás. E sobrinho lá. Meus pais me pegaram. Irmã para ligar para ele, e por telefone. Eles ameaçaram chamar a polícia se ele não pagou pelos danos. Bill gritou alguns palavrões até que minha irmã pegou-o. Ele retornou a ligação. E ela disse que ele pode. Ou ela resolve as coisas ou ela vai divorciar-se dele. Bom,
isso resolveu o problema. Porque ele voltou parecendo um filhote chutado com a cabeça baixa. Ele pediu desculpas a mim e aos meus pais. Sem nem olhar para nós. Disse que ele tinha pagar pela nova janela saliente e sair. De novo. Minha irmã disse que ele se embriagou para dormir naquela noite. Minha nova cadeira era tudo bem. Só precisou ser arremessado através de uma janela saliente como um campeão. Havia. Quase não tem um arranhão. Meu irmão alugou uma empresa de janelas para vir e substituir a janela. E eles tiveram que medir e encomende um novo antes que possa ser instalado. E até lá, a janela precisou ser coberto com compensado. Levou algum tempo, mas eles conseguiram a nova Bahia janela, e é melhor que a antiga. Porém, imagino que tenha sido extra caro porque é uma janela saliente. A família ainda estava dividida sobre o situação por um tempo, principalmente a de Bill. Meus pais, meu tio e alguns primos. Eles me culparam e me chamaram de desagradável por insistir em trazer minha própria cadeira e se recusando a deixar que qualquer outra pessoa utilize. Então, eu cedi. Eu disse que se eu tivesse um bom assento reservado que ninguém vai se tentarem tirar algo de mim, deixarei minha cadeira aqui. Meu carro. Foram necessários mais 2 membros da família. Churrascos antes que eles finalmente concordassem em isto. Desde então, deixei a cadeira lá. Meu carro, a menos que realmente não houvesse o suficiente assentos. E isso só aconteceu uma vez. Desde então. O problema é que mesmo embora eles tenham parado de me perturbar, eles ainda estavam se sacaneando. Até que as coisas foram longe demais. Eles ainda gostam de ocupar os lugares um do outro. Mas eu acho que outros estavam seguindo meu exemplo. Porque eles colocaram os pés no chão e exigi que parasse. Isso já dura há décadas e eles já não aguentam mais. Bill se manteve completamente fora da luta e não causou mais problemas. Mas para diversas funções familiares, uma série de as pessoas não se deram ao trabalho de aparecer. A mãe ficou arrasada com isso porque ela adora dar festas. Levou meses, mas tudo mais ou menos. Tudo voltou ao normal. Mas sem a cadeira. Com o que está acontecendo, alguns recorreram a outras brincadeiras idiotas, tipo um pouquinho dispositivo que você conecta a uma cadeira que faz peidos. Eles não fizeram isso com o meu assento. Mas fez isso com um primo e disse que era um primo. Na festa seguinte, a situação ficou realmente mesquinha. Ele soltou puns de verdade. Ele disse que comeu um pacote inteiro de barras de fibra e comia ovos. Para o café da manhã, estava horrível. Outras brincadeiras incluíam esconder comida, utensílios, uma bomba de mau cheiro, escondendo algum tipo de uma coisa monstruosa no vaso sanitário, celofane em uma porta, papel rasgado. Quando alguém se abaixa, mexendo com bebidas, esconder sapatos, copiar roupas, recipiente de flocos de isopor para embalagem acima, uma porta, e finalmente aquela aqui. Isso deixou minha tia e meu tio realmente furiosos quando uma festa foi realizada na casa deles, uma bomba de glitter. Eles pegaram o tapete limpo e construído profissionalmente. Pessoa que fez a bomba de glitter para isso. Então agora as pegadinhas acabaram. Elas não quero mais nada. Tudo bem para mim. Mas as últimas reuniões familiares foram um pouco sem graça. Acho que eles estavam tão acostumados com como as coisas eram antes, agora eles estão tentando encontrar outras maneiras de se divertir.
que não envolvam telefones celulares. Editar. A cadeira é um assento público nacional. Cadeira dobrável de aço. Comprei online. Custa cerca de $80. Tem uma espuma espessa. Almofada revestida de vinil no assento e é bastante confortável. Atualização 2. De alguma forma. Volto mais uma vez com algumas informações malucas sobre algumas coisas que aconteceram no passado. Ano. Eu jamais poderia ter imaginado como as coisas poderiam ter se transformado em algo ainda pior. Aconteceu. Se vocês acharam que meu cunhado atirou minha cadeira pela janela. Uma janela saliente depois que seu filho não estava. Permitir que alguém se sentasse ali era uma loucura, simplesmente. Leia sobre tudo isso. Você não vai querer acreditar nisso. Em primeiro lugar, meu bem. Cadeira dobrável acolchoada pela qual paguei mais de $80. Foi roubado. Não faço ideia de quem o roubou. Não aconteceu em um evento familiar, mas prefiro passar um tempo na casa de um amigo. Alguém simplesmente entrou no quintal dele. Aceitei. Aprendi a lição e decidi nunca comprar uma cadeira dobrável cara. De novo. Agora eu só guardo uma dobrável barata. Cadeira que comprei por $3 em uma loja de usados. No meu porta-malas. Passando para outros assuntos. As brincadeiras em família que descrevi no meu último post. As postagens aparentemente foram interrompidas, mas algumas delas retomou lentamente. No entanto, eles eram apenas pequenas coisas inofensivas que simplesmente dão ri. A única pessoa que eles. A recusa total em fazer pegadinhas foi minha, devido a os eventos das minhas postagens anteriores. Mas isso não impediu a sensação de privilégio. Filho de 7 anos de um dos meus primos. Roubaram meu celular durante uma festa de aniversário em família. Festa na casa dos meus pais e quebrou-o intencionalmente em vez de devolvo, seus pais já estavam. Estou passando por uma fase difícil. Meu primo. O pai estava constantemente em conflito com sua esposa sobre como criar o filho deles. Sua ex-esposa, por enquanto, era uma pessoa que o incentivava de forma inadequada. O filho deles. Ela também é péssima com dinheiro e tem um jeito muito próprio ou atitude de estrada, e ela não gosta recuar quando estava errada. Ela era uma das as pessoas mais francas que me odiavam. Trago minha própria cadeira e nunca compartilho com ninguém. Mas ela nunca chegou a agredir fisicamente alguém por causa disso. Certa vez, ela me confrontou e disse que se eu ia trazer minha própria cadeira, isso deveria ser algo bonito e feito de. Com isso não dobra. Eu disse a ela que eu estava. Não vou ficar carregando uma sala de jantar por aí. Cadeira onde quer que eu vá quando uma cadeira dobrável ocupa pouco espaço no meu tronco. Ela discutiu comigo sobre isso mais. E não chegaram a lugar nenhum. Nenhum membro da família. Os eventos aconteciam na casa dela e ela não ditar minha vida. Ela me deu a morte. Me encarou por meses, mas fora isso, me deixou em paz. Sozinha. Na noite em que o filho dela roubou meu celular. Ele já estava de castigo. Eletrônicos do pai dele. O garoto pegou meu telefone quando coloquei sobre a mesa para comer um pedaço de bolo e depois saiu correndo com. Ele fez isso quando eu não estava olhando. Ele fez um buraco. Ele mesmo se enfiou no closet do quarto principal. E estava tentando instalar novos jogos. Aplicativos no meu celular. Aquele armário tinha uma fechadura na porta e a chave estava perdida há anos atrás. O pirralho se recusou a sair ou devolva o telefone. Sua mãe continuou dizendo para todos nós, principalmente para mim, simplesmente irmos embora.
Deixei-o sozinho e deixei-o jogar. Mas eu. Recusou e disse que meu telefone não era dele. Brinquedo. Disseram várias vezes ao pirralho para. Abri a porta e ele recusou. Todos os. Enquanto isso, sua mãe continuava a contradizer. Tudo dito. Meu primo se irritou. E começou a forçar a porta velha. É uma casa pré-fabricada antiga e isso. A porta era bem frágil. Assim como ele estava. Ao avançarmos, ouvimos fortes estrondos. Sons vindos de dentro do armário. O pirralho tinha começado a bater meu telefone contra o objeto duro mais próximo que ele conseguiu encontrar. Oh! O pirralho soltou alguns gritos altos enquanto seu papai o tirou do armário. A tela do meu celular ficou quase destruída. Felizmente, o resto estava protegido. Pelo caso, a esposa do meu primo tentou. A culpa foi minha e ele disse que era minha responsabilidade. O bebê dela quebrou o telefone porque eu não o deixavam jogar. Todos em. A sala se voltou contra ela e ela se calou. Por covardia. Custou cerca de $300. Para consertar meu telefone, precisei usar um temporário até o meu ser consertado. É. Sim, meu primo pagou pelos consertos. Bem, o resto da família sabia sobre o desprezo da esposa do meu primo por dobrar roupas. Cadeiras como a que guardo no meu carro. E eles decidiram pregar uma peça nela. Por causa da atitude dela depois do incidente com o filho dela roubando meu celular. Gostaria de deixar claro que eu não estava. Não estive envolvido nisso de forma alguma, nem eu. Eu realmente aprovo fazer isso. Mas o todo. A situação estava fora do meu controle. Meus primos se reuniram e decidiram pregar uma peça naquele ser de uma esposa e puseram as mãos em um todo. Um monte de cadeiras dobráveis. Então eles removeu todas as cadeiras e assentos do seu casa e os substituíram pelos dobráveis. Cadeiras. Cadeiras dobráveis na sala de jantar. Mesa, cadeiras dobráveis no balcão. Cadeiras dobráveis no lugar da sala de estar. Móveis de quarto e muito mais. Estrategicamente posicionadas ao redor da casa. Até as cadeiras da varanda eram substituídos por eles. Quando meu primo, a esposa, chegou em casa e sua reação foi longe além do que qualquer um imaginava. O plano deles era só gravar ela tendo uma birra e dar risada, mas ela acabou indo. Ficou louco na hora e tentou conseguir um faca da cozinha para atacá-la. Marido com. Quando ela não conseguiu, ela tirou uma faca e um spray de pimenta de dentro. Ela pegou a bolsa e usou em todo mundo. Depois, ela atacou o marido com seu longo unhas postiças. Ela provavelmente teria tentou arrancar os próprios olhos ou algo assim. Mas, felizmente, um dos outros caras ele a chutou para longe dele. Eu não consegui. Não acredito que isso realmente aconteceu. Por que cadeiras dobráveis? E eu sinto que a causa principal, já que eu era quem estava. Sempre levo minha própria cadeira para a família. Eventos, já que nunca houve o suficiente. Assentos e pessoas continuavam a ocupar os assentos. Lugares onde eu estava sentado e a situação se agravou. Muito além da minha compreensão. A polícia obviamente estava. Ligaram. A esposa foi presa. Todos os caras de lá tiveram que ir para o hospital. Por causa do spray de pimenta em suas olhos. E meu primo teve que pegar todos os arranhões em seu rosto foram tratados. Ele parecia como se um lince o tivesse atacado. Ele entrou com um pedido de uma ordem de proteção imediata contra sua esposa. Eles gravaram tudo. Como ela tentando pegar a faca e gritando que havia esfaqueado alguém. Ela
Teve que ir ficar com a irmã depois. Passar algum tempo na prisão. E ela? Ouvi dizer que minha irmã é tão narcisista quanto. Ela é, minha prima obviamente entrou com um pedido de divórcio e sua esposa mais tarde passaram mais tempo na prisão após se declarar culpado pela agressão. Ela não tinha permissão para se aproximar seu filho por um tempo e tentou levá-lo, expondo meu primo no tribunal durante o divórcio. Isso não lhe foi favorável, porque ele conseguiu provar facilmente como ela é completamente desequilibrada. Meu primo ficou com a vaga principal. A guarda do filho dele e a ex-esposa ficaram apenas com a custódia do filho. Visitas supervisionadas, já que ela era tão mentalmente instável. Ela praticamente abandonou o filho e foi morar com outro. Com um velho gordo, tive um caso sério. Ela bronzeou o cabelo e o descoloriu. Acho que ela prefiro viver a vida de uma sugar baby, coberto de maquiagem. O filho do meu primo apresentou grande melhora desde que foi separado de sua mãe. Ele foi colocado por meio de aconselhamento e o ouve atentamente. Pai, mas agora a criança tem que ser. Eu cuidava de crianças com frequência, já que minha prima precisa trabalho. Mas, pelo menos, as coisas melhoraram. Melhor. Ainda me sinto como a causa principal disso por causa do problema com a cadeira. Embora. Edição 1. Apenas um pequeno acréscimo. Informações que eu não tinha pensado em incluir antes. Mas a ex-esposa do meu primo tinha uma paixão por coisas caras e extravagantes que ela não podia comprar. Realmente podia pagar. Ela encheu o quarto da minha prima. Casa com imitação de estilo vitoriano. Móveis que ela era extremamente perfeccionista. Sobre, que eu suponho ser uma das razões pelas quais ela perdeu a cabeça tão completamente quando tudo foi substituído por cadeiras dobráveis. Meu primo jogou todos aqueles móveis fora. Quando ele se divorciou dela, ele disse que era tudo desconfortável e parecia melhor do que isso. Senti. Segunda edição. Eu, na minha ingenuidade, não senti. Não se dê ao trabalho de definir uma senha nesse telefone. Quando eu o recebi. Então, a criança conseguiu. Ele usou sem problemas quando pegou. Eu configurei uma senha após o conserto do telefone. E o garoto ficou de castigo, sem eletrônicos. Dispositivos feitos por seu pai durante um mês.